Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de seminários do Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias. São os nossos seminários em quarentena. E meu nome é Davi, eu sou coordenador do Lab Risco. E nós vamos hoje assistir o seminário do estudante de graduação Eduardo Afonso. O Eduardo já está há um bom tempo trabalhando conosco no Lab Risco e também na unidade de produção de organismos modelo não convencionais, a Unipom, que é o nosso biotério de peixe-zebra. Então, o Eduardo hoje vai certamente nos presentear com um belo seminário. Eduardo, boa sorte, é com você. Tá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo, como o professor Davi falou, sou estagiário lá do Lab Risco e do Unipom, e hoje vou apresentar um trabalho para vocês sobre um artigo que é muito parecido com uma coisa que eu venho desenvolvendo no laboratório, que é sobre avaliação da segurança de algumas proteínas. Então, o título do artigo que eu vou apresentar é Avaliação da segurança da miraculina utilizando análises in vitro e in silico, basicamente. Esse artigo que eu vou apresentar, ele foi publicado na Food and Chemical Toxicology, que tem um fator de impacto de 3,775, pelo grupo do Tafazoli e colaboradores. Então tá, esse trabalho, ele basicamente vai tentar fazer uma avaliação de risco sobre a utilização dessa proteína em aditivos alimentares. E o que é que acontece? Essa proteína, a miraculina, ela é uma glicoproteína que ela é purificada da polpa e da pele dessa planta que é conhecida como miracle berry, ou como a gente conhece em português, a fruta milagrosa. E ela é conhecida como fruta milagrosa porque uma das principais propriedades que essa proteína tem, assim como também o seu extrato que contém essa proteína, é de modificar o sabor de alguns alimentos. E essa modificação que ela faz é basicamente tornar alguns alimentos mais doces. Ela não é uma proteína que tem um sabor doce, como a maioria de alguns aditivos, mas ela tem a capacidade de modificar esse sabor. E justamente pela capacidade que ela tem de modificar esse sabor de uma forma tão significativa, ela passou a ser conhecida como essa fruta milagrosa, porque ela teria esse milagre de modificar o sabor muito ácido ou muito amargo de alguns alimentos. E a gente vai entender também um pouquinho como é que acontece esse mecanismo da miraculina modificando esse sabor de alguns alimentos. Então, eu trouxe para vocês aqui o primeiro artigo que foi publicado, só para fazer uma referência, da miraculina, que foi uma publicação de 1988. Então, é uma publicação, sim, relativamente antiga, em comparação com um artigo que fez a primeira análise da avaliação de risco dessa proteína. Então, é uma coisa também que eu vou tentar destacar um pouco. Mas, antes de falar sobre essa avaliação de risco, vou falar um pouquinho só sobre as características da miraculina. Ela é um polipeptídeo único que tem aproximadamente 191 aminoácidos. Ela é uma glicoproteína que tem 24,6 kilodaltons. Ela tem 2 sítios de glicosilação para alguns açúcares e ela não tem nenhuma homologia de sequência com nenhuma proteína doce, como eles analisaram em alguns bancos de dados. Então, essa foi uma proteína que foi purificada, que na época são as novas proteínas, mas ela não apresentava nenhuma similaridade, nenhuma identidade com nenhuma proteína depositada em nenhum banco de dados. Então, era meio um mistério entender um pouco sobre as características da proteína e sobre os efeitos que ela poderia causar. E aí, basicamente, o que é que acontece? Sobre a modificação, a percepção de sabor, que é uma das principais características dessa proteína, exatamente. A gente percebe o sabor doce a partir de dois receptores principalmente, que é o T1R2 e o T1R3. Eu não consegui achar nenhum exemplo com a miraculina exatamente, mas se a gente imaginar que essa braseína seria a miraculina, seria a forma mais correta e a forma mais interativa, porque a braseína também é uma proteína que tem essa capacidade de modificar esse sabor. Então, basicamente, a gente consegue perceber esse sabor a partir de sinais elétricos que são emitidos para o nosso cérebro. Então, a gente pode ter essa percepção de açúcares naturais, e eles têm a capacidade de se ligar nesses dois receptores. Alguns aditivos alimentares, que são os sintéticos, eles se ligam a apenas um desses receptores, e quando eles se ligam nesses receptores, eles emitem um sinal elétrico que está acoplado a uma proteína G,
e isso aqui vai iniciar uma cascata de sinalização e vai ser enviado para o nosso cérebro que a gente está tendo a percepção do sabor doce. Então, é basicamente assim que a miraculina ela atua sobre esses receptores. Ela atua no receptor exatamente e também nessas regiões de CRD, que são domínios ricos em cisteína. E eles têm essa capacidade de ativar esses receptores e aí a gente modifica o sabor de alguns alimentos. Tá? Então, para a miraculina funcionar, basicamente ela precisa de um pH ácido. A gente ainda não sabe como essa acidez está envolvida na ativação da miraculina exatamente, mas já viram que esse pH ácido é necessário para a ativação dessa modificação de sabor. E um dos efeitos que já é conhecido é que essa modificação do sabor, ela tem um efeito de curta duração. Então, ela tem um início rápido e existe, ao final desse processo, uma dessensibilização rápida. Então, ela consegue se dissociar desses receptores e depois ela é ingerida, porque a forma como ela atua, esses receptores aqui, eles estão localizados nas células das papilas gustativas. Então, a forma como a miraculina atua é na língua das pessoas que experimentam isso. Então, eu vou mostrar depois a forma como ela é consumida e vocês vão entender o porquê que justifica alguns trabalhos que serão feitos. E também já visto na literatura que essa miraculina, ela apresenta um efeito espécie específico. Então, já foi visto que ela funciona para macaco reso, funciona para humanos, mas esse mesmo efeito não foi observado em roedores. Então, a miraculina ela só funciona para essas espécies. Ainda a gente também não sabe por que esse mecanismo é tão espécie específico assim desses receptores. E só para vocês terem uma noção meio que da importância dessa miraculina como um modificador de sabor, um micromolar dessa miraculina ela equivale a basicamente 0,4 molar de sucrose. Isso equivale, eu acho que a cerca de 400 vezes mais doce do que uma solução de sucrose a nível de molaridade. Então, é uma perspectiva interessante em relação a essa proteína. E tá, só que como eu tinha mostrado para vocês, essa proteína ela foi purificada em 1988. Então, de 1988 para cá, muita coisa já aconteceu em termos de regularização dessa proteína como aditivo alimentar. Só que a Food and Drug Administration, desde 1974, ela já vem emitindo algumas notas a respeito da segurança dessa proteína. Em 1974, a FDA ela emitiu essa nota dizendo que não havia resultados suficientes para garantir a segurança desses produtos baseados nessa planta e na proteína exatamente, já que ela já tinha sido publicada, porque a maioria dos trabalhos tinham dos produtos que eram comercializados, eles tinham como princípio o extrato, mas aí depois que descobriram a proteína, passaram a utilizar essa proteína também. E devido à demanda desses produtos no mercado, a FDA emitiu outra nota em 77, dizendo que ela não poderia ainda ser aprovada como um aditivo alimentar, justamente pelo fato de que ainda não haviam resultados suficientes. Porém, também não existiam trabalhos que avaliassem tanto os malefícios ou os benefícios. Então, estava numa situação meio instável em relação à segurança dessa proteína, mas a FDA se posicionou contra a aprovação da miraculina como um aditivo alimentar. E aí, só para mostrar um pouco para vocês sobre a quantidade de produtos que existem nos Estados Unidos, que é mais comercializado lá e também na China, para vocês verem a quantidade de produtos que tem como base essa proteína e também o extrato principal. Isso tudo é nos Estados Unidos. E por que eu estou falando isso? Para vocês terem uma noção, o primeiro artigo ele foi publicado em 1988 e a primeira avaliação de risco da proteína ela foi feita em 2019. Então, muitos anos passaram até que a gente conseguisse entender quais são os efeitos negativos a curto e a longo prazo, por exemplo, sobre a segurança dessa proteína. Então, a perspectiva é que nessas avaliações de risco de novas proteínas, esse tempo da publicação da proteína, quando ela é descoberta, até a sua avaliação de risco, ela tende a diminuir. Porque muita coisa poderia ter acontecido, reações adversas e etc., até que pudesse ser estabelecida essa relação de efeito adverso e o consumo dessa proteína de qualquer forma. Só que, apesar de não haver essa publicação ainda, não tinham sido analisados nenhum efeito adverso ou alguma reação alergênica no consumo dessa proteína em alguns países, que foram dados observados por algumas agências, principalmente europeias, em relação ao consumo dessa proteína.
Só que a perspectiva é essa, de não demorar tanto para fazer essa avaliação de risco da purificação até o período da publicação de artigos desse porte aqui. Isso um pouco acaba justificando o objetivo desse trabalho, que é basicamente destacar alguns conhecimentos que a FDA falhou em estabelecer essa segurança. Então, o trabalho ele vai tentar fazer essa avaliação de risco com base nas coisas que a FDA preconizou como não seguras. Então, basicamente, o trabalho ele vai girar em torno de duas análises, as análises in vitro e as análises in silico. E o que a gente vai analisar é a susceptibilidade da digestão in vitro, o potencial alergênico e uma avaliação sensorial, já que a gente está falando de uma proteína que tem essa capacidade de modificação de sabor e ela pode ser explorada como aditivo. E assim como acontece, por exemplo, no meu trabalho de TCC, isso aqui é uma proteína que ela está sendo utilizada como ativo alimentar e as diretrizes para avaliação de risco de novas proteínas, elas são feitas basicamente com base em proteínas transgênicas e que são utilizadas em agricultura. Então, o que a gente faz é uma adaptação desses protocolos, principalmente da FAO e da Codex Alimentares também, que são feitos para proteínas recombinantes, e a gente faz uma adaptação e faz exatamente isso que o trabalho fez também, essa abordagem, já que a gente não tem uma regulamentação para avaliação de risco de proteínas terapêuticas ou uma perspectiva alimentar. E aí eu acabei dividindo, para ficar mais fácil de entender o trabalho, eu dividi em alguns blocos essa apresentação. Então, eu vou explicar um pouco, eu troquei de ordem, mas era para ficar mais fácil, sobre a alergenicidade que eles fizeram no trabalho, a toxigenicidade, a purificação, a digestibilidade e a avaliação sensorial. Então, isso aqui seriam mais ou menos blocos que eu organizei para ficar mais fácil de entender. E aí, antes de cada bloco, o que eu fiz para tentar ficar assim mais fácil e a gente solidificar algumas coisas, eu fiz algumas perguntas em relação a cada bloco desse. Então, antes de mostrar cada bloco, o que eu quero fazer primeiro uma pergunta é sobre qual de fato, a pergunta que está por trás do ensaio. Então, se vai fazer um trabalho de alergenicidade, qual é a pergunta que tem ali por trás daquele ensaio que foi feito? Como é que eles fizeram aquilo? Quais foram os resultados que eles conseguiram encontrar? E o que a gente tem na literatura a respeito daquilo? Então, essas são as 4 questões que vão ser meio abordadas em cada ponto desse. Então, tá, eu tentei organizar os trabalhos do in silico para o in vitro para ficar uma coisa mais fácil de entender. Então, será que a miraculina ela apresenta algum potencial alergênico, tendo em vista que ela, apesar de ser consumida na forma oral, a gente também depois acaba fazendo ingestão dessa proteína, apesar de ela atuar nos receptores que estão presentes na nossa língua, depois a gente faz a ingestão dessa proteína. Então, será que ela tem algum potencial alergênico? Então, a alergenicidade, como eu tinha falado, ela foi feita baseada em algumas diretrizes que já são bem estabelecidas, e eles utilizaram parâmetros que são bem comuns. Então, eles fizeram uma busca da sequência. Então, primeiro, esse banco aqui, o Allergy Align, foi o banco de dados que eles utilizaram. Eles basicamente pegaram a sequência FAST da proteína, submeteram a esse banco de dados e eles estabeleceram alguns parâmetros. Um dos parâmetros foi fazer uma análise da sequência completa da proteína e ver quais proteínas eles conseguiam encontrar nesse banco de alérgenos. São só proteínas que são reconhecidamente alergênicas. A busca por uma janela de 80 aminoácidos e uma busca por aminoácidos contíguos de 8 aminoácidos. Eles não optaram por fazer uma busca por 6 e 7 aminoácidos, porque a gente já sabe na literatura que esses 6 e 7 aminoácidos eles costumam gerar muitos resultados falsos negativos. Então, eles optaram por fazer só essa busca de 8 aminoácidos na sequência da proteína completa. E aí, para a sequência completa, eles consideram como significativo acima de 50% o percentual de identidade da proteína que eu estou submetendo, que é a proteína que eles fizeram, a miraculina, com os bancos de alérgenos. Uma janela de 80 aminoácidos a gente considera acima de 35% de identidade como relevante, e de 80 aminoácidos o esperado é que seja de 100%. E eu coloquei aqui só a data desse trabalho, porque quando a gente está trabalhando com alergenicidade, a data é importante porque esses bancos eles acabam se atualizando a cada 3 meses. Então, é interessante que eles coloquem, caso esse banco atualize os alérgenos. E aí, quais foram os resultados que eles encontraram? Para a janela de 80 aminoácidos, apenas esses
essas duas plantas aqui se mostraram relativamente significativas, que foi a Solanum tuberosum, que é a batata que a gente conhece, e a Glycemimax, que é a soja. Então, essa janela de 80 aminoácidos, eles encontraram 112 hits, e desses 112 hits, eles encontraram esses dois resultados. Um dos resultados tinha 36% de identidade e o outro tinha aproximadamente 38%. Então, esses dois resultados, eles foram significativos, mas só a janela de 80 aminoácidos, ela não é forte o suficiente para a gente tentar entender a agenticidade de uma proteína. E aí, para a sequência completa, eles não conseguiram identificar nenhuma proteína acima de 50%. Então, para a sequência de 100, a sequência completa, eles não conseguiram identificar nenhuma proteína relevante. E a busca por 8 aminoácidos contíguos, ela não revelou nenhuma similaridade significativa com nenhum alérgeno do banco, então isso acaba também ajudando no resultado. E os resultados em si, com relação à alergenicidade em si, elas mostram que a proteína ela não apresenta um risco de reatividade com esses alérgenos, e mais um pouquinho na frente eu vou explicar essa reatividade cruzada desses alérgenos, do porquê que a gente busca esses epítopos, que são uma coisa que eu vou explicar mais na frente para ficar mais fácil. E aí, o que a gente tem na literatura é que a busca por essas sequências, elas acabam utilizando esses algoritmos, que é o BLAST, que a gente basicamente, BLAST meio que virou um verbo. Então, quando a gente quer dizer que faz um BLAST, a gente compara essas duas sequências. E, normalmente, sequências que são ditas alergênicas, elas possuem alguma similaridade de sequência, seja evolutiva ou através de sequências parecidas que a gente tem como avaliar se é uma sequência que ela é similar por acaso ou evolutivamente falando. E aí, o que a gente entende também é que esses alinhamentos que têm um potencial alergênico, normalmente, esse percentual de identidade ele tem que ser acima de 50%, ali entre 70%, mas isso depende muito dos parâmetros que você coloca na sua pesquisa. E também uma coisa interessante é que esse I-value, ele teria que ser maior do que 1 vezes 10 a menos 7, para a gente tentar dizer que aquela sequência que eu estou analisando, ela é significativa entre aquelas duas proteínas. Só que em nenhum dos resultados esse value foi próximo. E, só destacando, isso aqui foi feito para a sequência completa, quando a gente faz essa comparação. Para os outros parâmetros, isso aqui acaba mudando um pouco. E aí, em relação à janela de 80 aminoácidos, eles identificaram que existe uma similaridade com as proteínas da batata e da soja, principalmente com proteínas que apresentam esse domínio inibidor de tripsina. E nesse caso, para a janela de 80 aminoácidos, como eu já tenho falado, na literatura já é bem descrito que tem que ter uma similaridade de sequência maior do que 35%, para a gente tentar dizer que ela é um potencial alérgeno. Então, nesse caso, a gente só encontrou duas sequências, então a gente não diz que ela é alergênica, mas ela apresenta um potencial risco alergênico. E o que é que acontece? Eu vou explicar essa parte aqui dos kilodaltons com essa imagem aqui. A gente faz a busca quando a gente faz a análise da alergenicidade, o que a gente faz é buscar epítopos dentro da nossa sequência, porque epítopos são regiões onde as imunoglobulinas E, elas têm a capacidade de se ligar. Então, são regiões de ligação da imunoglobulina E. E se vocês perceberem aqui, a imunoglobulina E, ela tem esses dois sítios de ligação. Esses dois sítios de ligação da imunoglobulina E, eles se ligam em duas sequências que tem que ter aproximadamente 15 resíduos de aminoácidos. Então, seria 15 resíduos de aminoácidos que se ligam aqui e outros 15 resíduos de aminoácidos que se ligam aqui. Esses dois resíduos de aminoácidos, 15 e 15, totalizam 30 resíduos de aminoácidos. E 30 resíduos de aminoácidos, normalmente, eles dão em torno de 3 a 4 kilodaltons. Por isso que a gente fala que os epítopos alergênicos, eles têm essa massa em kilodaltons. Só que a maior parte dos alérgenos, que são realmente alergênicos, é comum que eles tenham entre 10 e 60 kilodaltons, que é o caso das proteínas, principalmente do amendoim, que são os alérgenos ARA1, 2 e 3. E para as proteínas do amendoim, eles não têm só 2 epítopos, às vezes eles têm 10, têm 15 epítopos alergênicos, e por isso que isso acaba justificando um pouco da alergenicidade. Então, para essa análise do peso molecular
dos peptídeos de uma digestão, a gente leva em consideração a massa em kilodaltons dessa proteína. Que aí essa digestão foi a segunda parte que eles fizeram uma análise, que eu vou mostrar. Só que, para terminar os ensaios em sílico, eles quiseram fazer uma análise sobre a toxigenicidade. Então, eles queriam saber se havia um potencial toxigênico em relação à proteína. Só que eles utilizaram esse termo toxigenicidade, só que basicamente o que eles fizeram foi fazer uma análise da proteína deles com outras proteínas depositadas no NCBI e a sua similaridade com fatores antinutricionais, proteínas tóxicas depositadas nesses bancos. Mas eles utilizaram esse termo. Então, basicamente, o que eles fizeram foi ir no BLAST, vão no NCBI, aqui no BLAST, e eles vão fazer uma comparação da sequência com proteínas e proteínas. Então, eles vão fazer essa busca por toxinas e venenos e proteínas que são consideradas antinutricionais. E aí, o que eles encontraram dos resultados que eles estavam buscando, basicamente nenhum dos resultados foi significativo em relação ao percentual de identidade e velhos e etc. que os parâmetros que eles, na verdade, não colocaram, mas quem trabalha com isso já tem uma noção sobre os parâmetros relacionados. Por exemplo, o percentual de identidade dessas proteínas, ela preferivelmente tem que ser acima de 50% e tem que ter um IVL menor do que 0,01. Apesar de eles terem encontrado aqui, por exemplo, resultados com 54%, outros resultados, os outros parâmetros, eles acabam inviabilizando a utilização desses resultados. Então, apesar de ter um percentual de identidade alto, ele também tem um IVL alto e deveria ser muito mais baixo do que isso. Então, na busca deles, nenhuma dessas proteínas aqui foi significativamente relacionada com algum potencial tóxico, algum veneno ou um fator antinutricional, como são as proteínas inibidoras das proteases, que era uma das características que eles estavam buscando também quanto à proteína deles. E aí, nesse resultado da toxigenicidade, eles não encontraram nenhuma similaridade estrutural ou homóloga com proteínas de origem animal ou vegetal ou alguma proteína que apresentasse alguma toxicidade de alguma forma. Principalmente também porque algumas sequências com esses alimentos menores do que 20%, elas não podem ser consideradas homólogas. Então, nesse resultado que ele colocou para cá, ele tentou destacar só as proteínas que tinham um percentual acima de 20%, porque abaixo de 20% a gente nem considera como homólogo ou não. Essas eram homólogas, mas são homólogas não significativas. Tá? E aí, para começar os ensaios in vitro, eu só destaquei aqui a preparação dessa miraculina, porque não tem muito uma pergunta em relação a essa preparação da miraculina. Então, o que eles fizeram foi pegar as frutas dessa planta, eles fizeram um extrato, basicamente, suspenderam e fizeram dois processos que eu acho interessante só destacar, que foi a cromatografia de afinidade e depois eles dialisaram e liofilizaram. Só para explicar rapidamente o que é uma cromatografia, já que é uma coisa que é interessante assim, de destacar para quem trabalha com proteína, é que basicamente essa cromatografia ela vai tentar separar moléculas de acordo com as características que você quer. Existe a cromatografia normalmente se usa a cromatografia de coluna, e a cromatografia de coluna ela pode ser baseada, pode ser uma cromatografia por exclusão de tamanho, pode ser uma cromatografia de troca iônica, pode ser uma cromatografia de afinidade. Então, nesse caso, a gente tem a nossa proteína que fica no extrato, nesse caso a miraculina, pode ter uma bomba de vácuo associada a esse mecanismo, e tem um cilindro de vidro, tem aqui um detector onde a gente vai colocar as amostras e tem esse tubo de vidro que tem a fase que a gente chama de fase estacionária e a fase móvel, que é onde a gente vai colocar a proteína. Isso aqui é basicamente um material feito de alguma resina e a proteína que a gente coloca, ela vai passar por toda essa coluna e a gente consegue separar durante esse caminho as proteínas do nosso interesse. No caso, para fazer a purificação da miraculina, eles utilizaram uma cromatografia de afinidade. Então, basicamente, a resina que tinha nessa fase estacionária, ela era uma resina que tinha um ligante que tem a capacidade de se ligar à miraculina. Então, quando a miraculina passar aqui, esse extrato aqui tem a miraculina, mas também tem outros componentes proteicos. Só que todas as coisas que... quando a miraculina passar aqui, ela vai se ligar nessa resina que tem esse ligante e todos os outros componentes eles vão passar. E aí depois, a miraculina presa nessa resina, a gente utiliza uma solução de eluição, que é basicamente uma solução que vai dissociar a miraculina desse ligante e depois a gente faz essa coleta aqui só da nossa proteína de interesse. Então, é basicamente assim que
se dá essa análise por cromatografia. E depois eles pegaram essa amostra e fizeram uma diálise. Então, basicamente, eles fizeram essa separação por tamanho. Essa membrana ela é porosa, dessa forma aqui, a gente tem como separar em relação aos tamanhos. É só isso a diálise, não tem nada mais. E aí a gente começa a fazer, depois que a gente já tem a proteína purificada, eles se perguntaram, será que a miraculina ela apresenta alguma resistência à pepsina? Para quem trabalha com essa parte de alergenicidade, meio que já entende que eles utilizaram só a pepsina, então isso já é meio que um caminho para algum resultado, porque normalmente a gente utiliza outras proteases, mas nesse caso foi só a pepsina. E aí como é que eles fizeram isso? O processo de digestão ele tem 3 pontos importantes. A gente tem a fase oral, a fase gástrica e a fase intestinal. E a gente tem como simular isso no laboratório utilizando métodos como SGF e SPF, que é o fluido simulado, o fluido gástrico simulado e o fluido intestinal simulado, que a gente tenta simular as condições estomacais de uma forma in vitro. E aí o que eles fizeram foi fazer essa análise da pepsina, nesse caso vão utilizar o SGF. Eles pegaram a proteína, a miraculina, nessa concentração, fizeram esse estoque, e eles fizeram essa digestão com a pepsina, nessa concentração. E depois de adicionar, depois de diluir a miraculina, eles adicionaram a pepsina, e eles fizeram uma incubação que durou 1 hora. Só que eles fizeram, no momento que eles adicionaram a pepsina e eles já removeram para fazer análise dessa digestão. Eles fizeram, eles removeram alíquotas nessa incubação no tempo 0, 20, 40 e 60. E depois cada alíquota ela foi colocada em bicarbonato de sódio, porque a pepsina ela trabalha em pH ácido. Então nesse caso a gente coloca bicarbonato de sódio para elevar o pH e inativar a pepsina. E depois eles ainda aqueceram a 85 graus para de fato desnaturar essas proteínas. E depois eles fizeram um gel de tricina para analisar o padrão de pandas que foi gerado pela digestão com a pepsina, e depois fizeram uma coloração com Massier e a coloração de prata. E aí os resultados que eles encontraram foi, na figura a gente tem a digestão com a pepsina e sem a pepsina nos 4 tempos que eu falei, que era 0, 20, 40 e 60, para os dois. Nesse primeiro resultado aqui, a gente percebe que tem a pepsina aqui ao longo da eletroforese toda. E aqui a gente tem a miraculina intacta, em 0 minutos. Com a adição da pepsina, a gente percebe claramente que a miraculina ela foi 100% digerida já nos primeiros 20 minutos da digestão. E quando eles fizeram essa mesma digestão sem a pepsina, eles percebem que a miraculina ela vai até o final. Então, a digestão da miraculina ela é totalmente dependente da pepsina. Sem pepsina, ela não consegue ser digerida. Eles queriam também analisar se a concentração que eles utilizavam de pepsina interferia na digestão, se seria mais rápida ou mais lenta. Então, eles colocaram a concentração de 10 unidades por micrograma de pepsina e 5,45 microgramas de pepsina. Eles percebem que, independente da concentração, mesmo que na menor concentração, a gente já tem uma degradação dentro de 1 minuto da pepsina, da proteína miraculina. Então, dentro de 1 minuto, essa proteína ela já consegue ser rapidamente metabolizada por essa proteína. E depois eles queriam investigar um pouco mais sobre o número de fragmentos que eram gerados por essa digestão, e aí eles fizeram uma coloração de prata para tentar entender esses fragmentos. E o número de fragmentos até os 10 primeiros minutos, ele é relativamente grande. Só que isso aqui era mais uma observação visual. Eles perceberam que a digestão com essa coloração de prata, já em 0 minutos, que a gente fala 0, já tem alguns peptídeos sendo gerados, que é basicamente o poder catalítico da pepsina, no ponto que é adicionada a pepsina na miraculina, já ocorre rapidamente uma digestão, só que essa digestão ela vai crescendo exponencialmente. E aí eles queriam agora... outra coisa que eu queria falar é que nesse trabalho eles só utilizaram o SGF para fazer essa análise da digestão. E por que outros trabalhos normalmente costumam utilizar o CIF, que é... por que eles utilizaram o CIF?
O CIF ele tenta simular fluido intestinal. Então, no fluido intestinal, a gente tem um outro conjunto de enzimas, que seria a tripsina e pancreatina, etc. Só que, nesse caso, como a proteína ela já foi 100% digerida na fase gástrica, não fazia muito sentido utilizar a tripsina para digerir a proteína, já que a proteína já estava digerida. Normalmente, nesses trabalhos que utilizam tripsina e pancreatina, são porque as proteínas elas não são digeridas na fase gástrica e elas podem ou não ser digeridas na fase intestinal. Então, tem que ter esse outro resultado quando a proteína ela apresenta resistência a essas proteases, mas nesse caso eles não utilizaram. E aí, para entender agora, né, nesse primeiro resultado, eles viram que é uma análise mais quantitativa, viram que existiam muitos fragmentos e agora eles queriam analisar, de fato, quais fragmentos eram aqueles. E aí, o que foi que eles fizeram? Basicamente, eles utilizaram uma técnica chamada de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa em tandem. Só para fazer uma geralzão de como é que funciona a espectrometria de massas em si, para não alongar tanto o trabalho, a espectrometria de massas, então, ela pode ser utilizada para analisar a sequência de peptídeos relativamente pequenas, podemos dizer assim, mas que são sequências que não são de fato conhecidas. Então, nesse espectrômetro, o que eles querem identificar é essa sequência baseada em relação à massa e carga. Então, para fazer isso, é preciso que ocorra uma hidrólise da proteína, porque você não pode colocar uma proteína tão grande para fazer essa análise nesse tipo de espectrometria. Então, como eles fizeram a primeira digestão para avaliar esse potencial, essa resistência à pepsina, eles utilizaram a pepsina para digerir essa proteína e eles pegaram os analíticos, que são as sequências que vão ser analisadas, e fizeram a análise desses peptídeos. E aí eles colocam esses peptídeos, né, na máquina, e aí essa primeira câmara ela vai analisar, ela vai separar os peptídeos, e o peptídeo que consegue passar aqui, ele vai entrar nessa câmara de colisão, que normalmente tem um gás, que é o argônio, e esse gás ele basicamente vai fazer a quebra dos peptídeos em ligações peptídicas específicas, e aí depois esse peptídeo ele passa para essa segunda câmara, que é como se fosse a espectrometria de massa, a segunda parte, onde ela vai conseguir analisar a massa desse peptídeo. E aí eles conseguem montar essa sequência aqui baseada nesses picos de intensidade que diz respeito à carga de cada análise que a máquina faz. E aí, o que foi que eles, da forma como eles fizeram, brevemente, já que eu já expliquei antes, eles fizeram um processo parecido com o que eu tinha explicado antes, fizeram a digestão com pepsina e eles fizeram incubações em tempos diferentes, que foram nos mesmos tempos que eles analisaram na coloração de prata. Foi em 0 minutos, 30 segundos, 60 segundos e em 10 minutos. E esses tempos foram o tempo que eles analisaram as sequências na medida que eles foram dissociados da proteína depois de serem digeridas. E aí, novamente, eles colocaram na presença de bicarbonato para parar a reação da pepsina e colocaram para fazer a análise, que eu acabei de explicar, nesse belíssimo espectrômetro de massa. E qual é o resultado que eles encontraram? Aqui tem 3 coisas que são importantes de se destacar em relação a esses peptídeos que foram avaliados nessa digestão. Temos esses 3 pontos que foram analisados, e no tempo zero já é possível analisar a presença de 5 peptídeos. O tempo zero é relativo, porque esse tempo, na verdade, é complicado de ser avaliado. Mas nesse tempo zero, que é o tempo que coloca a pepsina e já tira a primeira alíquota, eles já conseguiram identificar 5 peptídeos. E ao final de 10 minutos de digestão com a pepsina, eles conseguiram identificar 61 peptídeos em relação a essa digestão. E o que é que acontece aqui nessa sequência de cobertura? É que essa sequência de cobertura, a gente tem a sequência completa. E esses peptídeos que são gerados, eles fornecem essa porcentagem aqui. Então, ao final de 10 minutos, a gente tem cerca de 75% de cobertura da sequência total. Por que é que a gente não tem 100%? Porque existem alguns peptídeos que eles, por algum motivo que eu não sei, eles não conseguem ser identificados nessa análise, que são principalmente resíduos que contêm cisteína. Então, foi dessa forma que eles justificaram o fato de não ter os 100% de cobertura no final dos 10 minutos. Talvez esse resultado ele poderia ser alcançado com um tempo maior de digestão, mas nesse caso eles só queriam avaliar até 10 minutos. E aí, isso aqui é basicamente uma análise sobre um mapa de digestão dos 4 tempos que eles explicaram aqui, que foi 0, 5, 1 minuto e 10 minutos. Então,
Aqui a gente tem 0 minutos, 30 segundos, 60 segundos, e aqui a gente tem 10 minutos. Então, esses aqui é a sequência total da proteína, a TSF, nesses 4 tempos diferentes. E aí, eles destacam em cores diferentes à medida que esses peptídeos eles vão sendo liberados. Embora o trabalho ele não faça nenhuma menção ao porquê que existem cores diferentes nesse mapa, do porquê que é esse azul, do porquê que é o verde e do porquê que é o vermelho. Mas, esse aqui basicamente era um mapa para ver a liberação desses peptídeos. E só para deixar tabelado esses dados, eles colocaram a sequência dos peptídeos que foram sendo liberados ao longo dessa digestão. Então, a gente ainda tem também aqui 30 segundos no tempo zero da digestão, 30 segundos da digestão, 60 segundos da digestão e em 10 minutos da digestão. Só que eles basicamente não fazem tanta menção a essa tabela, porque os resultados que eles já tinham eram mais conclusivos e eles acabam não abordando muito os resultados dessa tabela. Mas é uma tabela bem grande em relação à liberação de todos esses peptídeos, só para mostrar o caminho que eles estavam sendo liberados da sequência total da proteína. E aí é uma tabela bem grande, realmente. Então, por que que esse resultado ele é interessante? Porque, de acordo com a Codex Alimentarius Commission, normalmente as proteínas elas tendem, quando elas apresentam resistência a essas proteases, seja peptina, tripsina, pancreatina, isso é uma avaliação importante para você predizer a alergenicidade de alguma proteína ou algum fator antinutricional. Então, a resistência, ela normalmente é considerada como um parâmetro interessante de se avaliar para quem trabalha com esse tipo de coisa. E outra coisa é que alguns alérgenos alimentares, só para reforçar, eles normalmente têm essa estabilidade proteolítica a essas proteínas. Eles também têm uma resistência térmica, mas essa resistência a essas proteínas, normalmente na fase gastrointestinal, elas costumam ser mais relevantes. E aí, a última pergunta que eles queriam fazer era em relação a essa modificação de sabor. Então, qual seria mais ou menos o perfil de doçura que eles colocaram da miraculina como um aditivo alimentar? Então, o teste que eles fizeram foi basicamente pegar um extrato em pó da proteína, e eles utilizaram, esse trabalho essa parte é meio enviesada, porque eles utilizaram 6 pessoas que eles diziam que tinham experiências com esses parâmetros de avaliação de doçura, porque quando isso é analisado, quando a substância ela quer ser analisada em relação à sua doçura, normalmente se quantifica através de um refratômetro a quantidade de açúcares que tem em uma determinada molécula, que tem uma determinada solução. Só que nesse caso eles queriam saber a percepção das pessoas em relação ao esse potencial de doçura em relação à miraculina. E aí eles pegaram 6 pessoas que tinham uma especialidade nesse assunto e eles deram para essas pessoas esse extrato em pó para elas colocarem na língua e deixarem cerca de 1 a 2 minutos. E aí eles utilizaram esse parâmetro, que é essa intensidade de 7 Brix, que é um parâmetro para avaliar. Então, 7 Brix é como se fosse o controle deles. É como se fosse o azedo. Então, acima disso seria considerado doce e abaixo disso seria a condição normal, sem a proteína, no caso. E aí eles avaliaram essa potencial de doçura em 30 minutos, basicamente. Então, eles administraram essas 6 pessoas esse extrato em pó, e eles foram avaliando. Eles avaliaram em 2 tempos, cerca de 1 a 2 minutos e ao final de 30 minutos. E eu vou explicar porque é importante. Então, esse Original Sweetness é esses 7 Brix que eles avaliaram. Então, isso aqui seriam as pessoas que tomaram um suco de limão e foi preconizado que ali seria o 7 Brix, que é o parâmetro sem a miraculina. Cerca de 1 a 2 minutos depois, as pessoas elas tomavam outro copo. Esses tempos aqui que eu destaquei para vocês são os tempos que as pessoas tomavam esse copo de suco de limão e elas faziam uma análise sobre a quantidade de Brix que elas estavam percebendo. Então, cerca de 1 a 2 minutos, as pessoas elas perceberam que tinha um Brix maior. Isso significava que havia um potencial de doçura maior em relação à percepção do suco naquela hora que elas estavam tomando. Só que esse percentual de doçura ele foi meio que reduzindo em cerca de 30 minutos e isso basicamente mostra que o efeito da miraculina ela voltou
para o set bricks que ela estava inicialmente sem a miraculina. Então, esse efeito da miraculina, ela inicia muito rápido, cerca de 1 a 2 minutos, mas cerca de 30 minutos ela volta ao original dela. Então, isso basicamente mostra e, na verdade, isso corrobora com alguns outros trabalhos que mostram que a miraculina ela tem esse efeito rápido, mas ela tende a voltar para o estado natural também muito rápido. Então, o efeito de doçura dela meio que desaparece. Isso é legal porque isso mostra uma dessensibilização da proteína. Então, como é uma proteína que se liga a um receptor, o ideal é que essa proteína ela não permaneça ligado para sempre nessa proteína. É interessante que ocorra uma dessensibilização da proteína e eles confirmaram que essa miraculina ela pode ser utilizada para isso também. No entanto, já foi também mostrado na literatura que essa miraculina, o efeito que ela exerce nas papilas gustativas está muito relacionado com o tipo de ácido que é utilizado. Então, esse resultado foi feito para um suco de limão, mas ninguém sabe para que outros tipos de aditivos esse resultado pode variar ou não. E só como conclusão, eles talvez não tenham destacado tanto essa importância, mas uma coisa interessante que eles acabaram fazendo na discussão é sobre o uso dessa proteína. Ela pode ser utilizada como esse aditivo justamente pelo fato de que aditivos alimentares eles podem trazer uma perspectiva de adoçar determinadas substâncias, mas com um valor calórico reduzido, que é normalmente utilizado esses aditivos. Não sei se tem algum conflito de interesse nesse trabalho, mas uma empresa que tem muito interesse em relação a esse tipo de substância que modifica o sabor e não traz um número de calorias assim exacerbada é a própria Coca-Cola, que, by the way, patrocinou o trabalho. Mas não sei se isso poderia estar relacionado com alguma coisa dessa. Então, como conclusão do trabalho, eles basicamente quiseram fazer essa avaliação de risco baseado em ensaios in vitro e análises de bioinformática, que são as análises in sílicas, e o que eles identificam dessa proteína em si é que a miraculina não apresenta um risco de toxicidade nem de alergenicidade para humanos, nesse caso, e também não apresenta reatividade cruzada com nenhum alérgeno baseado na homologia de sequência. A miraculina é uma glicoproteína que ela é rapidamente digerida pela pepsina, então ela meio que ressalta esse baixo potencial alergênico. E a análise sensorial ela demonstrou que a miraculina ela tem um bom efeito modificador de sabor e também ela acaba desaparecendo rápido em relação aos seus efeitos. Então, essa dessensibilização foi uma coisa também que trouxe uma relevância para a finalização desse trabalho. E é isso. Ótimo, Eduardo, excelente. Anotei umas Parabéns, coisinhas Edu. aqui. Eu anotei umas coisinhas para perguntar aqui, mas muito pouca coisa. E eu vou deixar para fazer meus comentários depois que os nossos colegas aí façam os seus comentários. Vamos lá, gente. Quem quiser, só abrir o microfone e perguntar. Fiquem à vontade. Então, na hora que o Eduardo falou sobre essa proteína que adoça, ela intensifica o sabor doce ou ela intensifica todos os sabores, né? É só o sabor doce. Ela é específico para receptor doce. Aí eu fiquei curioso, mas ele já explicou logo em seguida como era que funcionava, mas eu queria saber uma coisa assim. Ela é uma proteína muito usada na indústria alimentícia, ou ela é média, ou tipo assim, se tem alimentos que a gente usa, essa proteína é aplicada já? Então, não, normalmente ela da forma como ela é consumida, naquela foto que eu mostrei, não sei se vocês perceberam, mas na verdade é como se fossem remédios e tabletezinhos que as pessoas tendem a colocar na boca, ele se dissolve e as pessoas engolem, mas o que fica quando ela está na nossa língua, ela se liga a esses receptores e elas modificam, então é um efeito muito rápido. Eu basicamente não vejo muita utilização disso é porque aqui no Brasil não é muito comum, mas fora do Brasil eu dei uma pesquisada e é meio comum as pessoas utilizarem isso em vez de colocar o açúcar no café e etc. Então eles pegam essa pastilhazinha, colocam na boca e fazem o consumo das coisas com um sabor doce. Mas eu particularmente não sei se tudo fica com gosto doce ou eu imagino que fique ou não. Mas ela não é utilizada como uma proteína em alimentos
como uma proteína recombinante. Ela só é utilizada na forma de pó e cápsulas e tabletes, que as pessoas botam na boca e só. Seria interessante, né, se ela pudesse ser usada como uma proteína recombinante também, assim, para algumas frutas, por exemplo. Sim, Imagina só da fruta, essa para mais doce. essa proteína sendo usada para intensificar o sabor doce das frutas. Outra coisa é que, tipo assim, tu falou Só que que tem ela... uma coisa também, tem uma coisa para destacar. Normalmente, esses intensificadores de sabores, eles podem ou não ter um sabor doce, a própria proteína. Só que nesse caso, ela não tem um sabor doce, mas ela tem a capacidade de promover. Algumas substâncias, elas promovem e são doces. Isso ficou bem claro. Assim, outra coisa que tu mencionou é que ela funciona no macaco rhesus, em humanos e em mais algum outros. Tipo assim, primatas, ela só funcionaria em primatas? Eu basicamente entendi que era primatas. Tem algum outro organismo, mas também é primatas, mas eles não fazem menção a nenhum outro tipo de organismo. E eles destacam bem que para camundongo não funciona. Aham. Entendi. Vamos lá, gente. Só ligar o microfone e dar um alô aí para Eduardo. Mais alguém? Luana? Tá calada, Luana? Tá aí, Luana? Juliana também sempre gosta de perguntar. Marta, Rafael. Eu vou falar um pouquinho. Queria primeiro parabenizar Edu pela apresentação, porque atingiu todos os aspectos, consegui debruçar tudo que o artigo pedia. Assim, o que eu queria falar não era nem sequer uma dúvida sobre o que tu expôs na apresentação. Seria mais uma dúvida aberta, assim, se... eu acredito que no artigo isso não foi conversado, mas queria pedir tua opinião no que tu acha que seria possível a utilização dessa proteína, por exemplo, para pessoas com diabetes. Porque, tipo, quando Léo estava falando, e eu vinha pensando nisso no decorrer da apresentação do artigo também, já que se falava justamente sobre a questão desse realce do sabor doce, e se assim, eu queria perguntar se o artigo citou isso, mesmo que eu acho que não, mas eu queria perguntar a tua opinião também sobre isso. Se tu acha que seria possível a utilização dessa proteína em algum tipo de estratégia para pessoas que têm diabetes utilizarem isso na dieta, alguma coisa assim, já que foi constatado que a molécula não é tóxica. Eu acho que poderia ser utilizado como a maior parte a gente fala modificadores de sabores, mas na verdade eles utilizam termos que eu não lembro muito, mas talvez eles poderiam ser sim utilizados, já que eles acabam sendo uma estratégia de não trazer tantas calorias quanto os açúcares naturais eles trariam. Os açúcares naturais eles não são ruins, só que nesse caso da diabetes especificamente também não é interessante você fazer uso desses tipos de açúcares. Eu tenho uma impressão de que, não sei, não vou colocar minhas perspectivas muito pessoais, não. Mas eu acho que pode sim, utilizado, pronto. Obrigado. Mais alguém? É só um comentário, na verdade. Eduardo, eu vou dizer também, viu? Parabéns, arrasou na sua apresentação. Muito bom. Eu acho muito informativo mesmo, vice. Gostei não só da apresentação, mas gostei do jeito que o artigo vai explicando bem direitinho o que ele faz, né? Muito massa mesmo. Ele não explicou muito bem, mas eu consegui organizar tudo. Você é incrível. Você é um ventilador no treino, não? Tipo... um follow-up para a coisa de Felipe, eu acho que também seria esse tipo de proteína seria interessante para adoçante, né? Que o pessoal usa muito. O pessoal usa muito o quê? Se eu não me engano, é aminoácido que eles gostam de usar como substituto. Alguns utilizam glicina. Tem um termo que é para esse tipo de adoçante, que eu não estou conseguindo lembrar agora, que são aqueles esteviosóides e aqueles
que são mais naturais. Tem um desses adoçantes que eu acho que é a brasileína, alguma coisa assim, que ela é, em termos molares, ela é quase 17 mil vezes mais doce do que uma concentração de sucrose que uma pessoa poderia consumir. Então, ela funciona basicamente pelo mecanismo da miraculina. Talvez fosse uma perspectiva de utilizar não só com alimentos, para tornar os alimentos com uma percepção mais doce, mas também com uma forma mais natural de utilizar essa proteína como adoçante mesmo. Só que o que vai acontecer é que eu acho que como ela ainda não tem estudo sobre a atividade dessa proteína, não sei se diluída em alguma coisa, ela perderia a atividade dela, já que ela tem atividade direto na boca das pessoas. Então, a forma como eles utilizam é colocar direto na boca, espera, engole e aí depois faz consumo de alguma coisa. Colocando direto na solução, a gente ainda não sabe se tem alguma modificação em relação a esse tipo de coisa, porque os outros, além de se ligar a esses receptores, eles já têm um sabor doce. E o caso da miraculina, não. Ela não é doce. Me corrija se eu estiver errada, mas como se for necessário uma proteína realmente inteira para causar esse efeito, aí diminui bastante a chance que ela sobreviva nem só a uma solução como o processamento industrial, né? Sim. A não ser que você pode também pesquisar um estabilizador para proteína e assim por diante. É possível de usar, né? Mas me corrija se eu estiver errado, mas acredito eu que quanto maior for o peptídeo necessário para causar ou se a proteína inteira que é necessária para causar esse sabor doce, pior, mais complicado é, né? É sim. Verdade. Desafios da paciência. Mais alguém, gente? Pessoal, precisa ficar pedindo para vocês falarem, não, viu? Podem se manifestar, tal. Às vezes você fala alguma coisa que não necessariamente é sobre o trabalho, mas você fala sobre a forma que ele apresentou. Às vezes você pontua algo positivo ou pontua algo que pode ser melhorado, e às vezes aquela palavrinha colocada de uma forma correta faz uma diferença tão grande para a pessoa que está em formação, e que ela acaba lembrando disso por muito tempo. Nos próximos seminários que ela vai apresentar, ela acaba lembrando daquilo, ela acaba botando em prática, né? As palavras têm muita força, né? Então a gente pode potencializar para o bem o uso dessas palavras, ajudando um colega a cada vez melhorar, né? Profissionalmente. Bom, já que ninguém se manifestou, quem quiser pode se manifestar também, não tem problema. Eu vou começar a falar aqui. É interessante ver cada um de vocês tem algo muito especial. Assim, eu percebo que cada um das pessoas que trabalham conosco, cada um tem uma característica muito própria, uma característica muito especial, algo que ressalta a nossa personalidade. E o Eduardo, ele tem algumas características que são muito próprias dele, né? Assim, tem um comprometimento que assim, salta aos olhos de qualquer pessoa que... Participação especial do Doguinho. De quem é o Doguinho? É a minha doguinha. Ela tá brigando com alguém ali fora. Vai desligar. Ótimo. Então, ó, tá vendo, Eduardo? Até a doguinha do Felipe concorda, viu? Ela disse, é verdade. Então, esse comprometimento do Eduardo é algo que salta os olhos. Eu já conheci o Eduardo antes mesmo do laboratório. O Eduardo já conheci ele na sala de aula, como meu aluno de bioquímica. Depois foi meu monitor por 2 anos seguidos. Então, a gente já se conhecia bem quando ele resolveu ir trabalhar no laboratório. Ele sabia disso, eu sabia também que ele tinha muito conteúdo, ele tem muito conteúdo teórico, mas ele tinha pouca prática. Então, eu percebo como ele tem se saído bem na prática mesmo, como ele aprende rápido, como ele pega rápido as metodologias, porque ele tem uma boa base e ele é muito disciplinado, né? Então, ele faz o tempo dele render dentro do laboratório. E voltando para a questão mesmo do seminário, o Eduardo já faz uma coisa que é muito difícil, que normalmente, quando a gente vai dar as nossas primeiras aulas, a gente, na verdade, dá um seminário. Como a gente se sente inseguro, a gente ainda tem pouco conteúdo teórico,
nós tendemos a passar algo muito superficial para os alunos. Então, a gente primeiro aprende a dar um seminário para depois aprender a dar uma aula. E o Eduardo não, ele já dá a aula dele dentro do seminário, ele já transforma o seminário numa aula. Então, o que vai ser um grande trunfo, mérito seu, que você já vai sair da sua graduação como um professor nato, né? Com uma habilidade didática incrível. Eu acho que mesmo as pessoas que não têm nenhuma habilidade com as técnicas que você falou, elas saíram com alguma coisa desse seminário. Então, é um mérito completamente seu. Foi um seminário brilhante, num nível muito aprofundado. Me deixou muito feliz a escolha do seu artigo, porque eu havia escolhido outro artigo para ele, eu até tinha visto esse artigo já, mas ele me pediu para apresentar ele, eu disse, claro que pode ser. E eu fiquei muito feliz pela escolha do artigo, porque tem muita interseção com o trabalho dele de TCC, e me deixou mais feliz ainda por ver que ele está embasado no que ele está fazendo dentro do laboratório, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo, porque tudo que alguém numa banca poderia perguntar para ele sobre o trabalho dele, ele respondeu já dentro dos resultados desse trabalho. Então, isso me deixa muito feliz e me deixa até ansioso para ler logo o artigo que ele escreveu, para eu ver essas coisas também sendo pontuadas lá, né? Quanto ao artigo em si, é óbvio que uma proteína dessa tem um grande apelo comercial, senão a Coca-Cola, né, não estaria envolvida num trabalho desse, né? A gente sabe que os adoçantes, com um apelo natural, eles têm hoje um espaço dentro do mercado absurdo, né? Eu lembro que logo que surgiu ele falou os stevioides, né, que você chamou. O Lang utiliza steviozoide, um negócio assim. Steviozoides, né? Pois é. Assim que surgiu stevia, eu fiquei muito assim, olha, stevia, aí veio sucralose, aí veio não sei o quê. Aí eu comecei a ficar mais atento aos adoçantes. E como eu ainda gostava de tudo muito adoçado, né, artificialmente, eu comprava muito stevia. Hoje em dia, felizmente, desmamei de todo tipo de açúcar e todo tipo de adoçante, mas para muita gente é muito importante. Especialmente aqui no Nordeste, que a gente tem uma fartura de açúcar muito grande, aqui é comum as pessoas não tomarem café adoçado. Elas tomam, na verdade, açúcar com um pouquinho de café. E você vai ver o tanto de açúcar que as pessoas botam no café, é uma coisa absurda. Então, tem uma coisa que eu queria... Agora, tu falou sobre esses negócios dos adoçantes, para responder um pouco da pergunta do Felipe. Nem sempre, mesmo um adoçante natural, ele é a melhor escolha para um diabético em algumas situações, porque tem adoçantes que, apesar de que eles fornecem esse sabor doce, alguns deles estão muito relacionados com resistência insulínica e a sensibilidade com que a pessoa acaba respondendo a algumas situações metabólicas. Então, o paladar em si, ele não é a única característica que tem que ser levada em consideração quando a gente está falando de um adoçante para um diabético especificamente. Então, tem que ter essa parte sobre como a pessoa percebe esse sabor, mas ela também tem que entender que alguns desses mecanismos que ela utiliza pode estar piorando a situação dela ou não. Que são, por exemplo, os adoçantes mais sintéticos, mas alguns adoçantes ditos naturais, eles também estão relacionados com alguns eventos assim, meio adversos. Então, tem que ser pontuado assim, coisas desse tipo. Mas é uma perspectiva também. E sem falar que tem a questão dos hipertensos, né? Alguns adoçantes não são indicados para hipertensos. Então, essa coisa do adoçante é realmente muito séria. Tem que ser levado em consideração muita coisa. Então, lógico que tem um apelo comercial muito forte, esse tipo de trabalho. E eu acho até que algo que eles não exploraram no trabalho, que poderiam ter explorado para mostrar que essa proteína ela é de fato segura, é o histórico de uso seguro, que ela já vem sendo utilizada e não há relatos de alergenicidade, de efeitos tóxicos agudos. Então, isso é algo que convence realmente uma pessoa que está ali trabalhando numa agência de regulação. Então, achei até que se eles não tivessem esse viés mais aí do patrocínio, né, particular, eles poderiam ter apelado muito para o histórico de uso seguro, que é muito forte, favorável à proteína, mas não levaram isso em consideração, né? Teve um momento na apresentação que você falou que a pesquisa de 6 e 7 aminoácidos contíguos, ela revela muitos falsos negativos, né?
Na verdade, o maior problema é que ela revela muitos falsos positivos. Ela dá muito falso positivo. Por isso que, normalmente, a maioria das pessoas que trabalham com predição, né, de alergenicidade, elas refutam, elas não gostam do resultado produzido com pesquisa de aminoácidos contíguos de 6 e 7. Algumas coisas menores, tem uma interseção clara com o seu trabalho, achei interessante, que é essa coisa de ter dado uma similaridade na janela de 80 aminoácidos com inibidores de proteases, que é algo que a gente já tinha descoberto para Tem um... a sua lectina, né? Deixa eu falar. Tem todo um rolê sobre essa proteína, porque eu não sei se tu lembra dos resultados que eu te mandei da modelagem da proteína. Quando eu fiz a modelagem no Swiss Model e te mandei, o modelo que eu utilizei para fazer o template foi a miraculina. Então, tem todo um rolê. Elas têm basicamente o mesmo tamanho, elas são basicamente uma proteína muito similar e elas têm esse domínio de inibidor de tripsina também. Então, esse trabalho é basicamente o meu trabalho, só que com outra proteína. Bacana, ótimo. Isso é bom que dá um ânimo para a gente que ele seja aceito, né? Né? É excelente, muito bom. Há coisas que são muito interessantes, você comentou, que o Leonardo já falou também, que foi da questão de ser espécie específico, de parece que ser restrito a percepção do sabor doce a primatas, isso vai estar, lógico, relacionado à presença ou não desses receptores. Sim. Então, você pontuou muito bem que deixa até uma pessoa que está te avaliando, que não é o caso aqui, meio sem comentários, né, sem perguntas, e isso é muito bom. Outra coisa que você pode fazer que eu sei que você tem capacidade de fazer, quando você apresentar, é levantar também perspectivas, assim, uma perspectiva crítica sobre o trabalho no final. Tipo, eu acho que isso poderia ser feito, aquilo poderia ser feito, que poderia abrir margem para as pessoas, para você conversar com potenciais avaliadores, quando você estiver com seus alunos, né? Quando Quando eles você falaram estiver que nessa fizeram o situação. trabalho com base na FAO e na Codex Alimentar, eu já fiquei imaginando sobre, basicamente, os trabalhos que eles poderiam ter feito, como era o histórico do seguro, eles terem construído mais alguma em sílica, como mais ou menos eu tinha feito no trabalho, eu fiquei imaginando alguns resultados também em vivo, que era para validar. E uma coisa que eu fiz no trabalho é que ele começa basicamente fazendo todos os resultados in vitro, e aí eu tentei organizar os resultados em sílico primeiro, porque aí a gente começa uma abordagem geral e a gente vai indo para o in vitro, aí eu fiquei esperando um negócio em vivo, como era o caso que eu fiz no meu trabalho. Uhum. Mas eu tinha crítica, assim, ao trabalho. Mas... Sim, é ótimo. E me deixa muito feliz você ter críticas, porque mostra que você é um leitor crítico, né? Você simplesmente não está lendo e aceitando tudo que está ali. Isso é uma coisa que, digamos assim, que é algo que esse nosso encontro de sexta-feira, as leituras que nós nos propomos a fazer, o que a gente faz é realmente formar um cientista crítico. E não somente uma pessoa que repete métodos, mas sim uma pessoa que tem a capacidade crítica, uma capacidade de ver potenciais defeitos, mas só vai conseguir enxergar defeito quem tem leitura. Se você não tem leitura, você não vai desenvolver essa perspicácia, você não vai desenvolver o questionamento, porque você não consegue, porque você não vai ter a base teórica para isso. Então é treino, tudo é treino. É só ler bastante, treinar que você vai conseguir. Eduardo, o que eu tenho de conselho para você é que você continue assim. Você percebeu muito cedo que, além de você ser uma pessoa que gosta muito de estudar, você é uma pessoa que valoriza o seu tempo. Então, você valoriza o seu tempo porque você entende que sua vida é preciosa. Então, eu percebo que você tem muito amor à sua vida, ao que você faz, você tem um interesse pessoal de melhorar profissionalmente. Eu vejo que você também tem um interesse de melhorar pessoalmente. Então, isso é muito bonito. Eu acho que você vai traçar uma trajetória muito, muito bonita na ciência, você vai beneficiar muitos seres pela frente. Então, eu fico muito feliz e acredito que os colegas também ficam felizes de estarmos juntos, nem que seja por um tempo, com você nessa trajetória, né? Então, conte comigo, conte com seus colegas para te ajudar nesse comecinho de formação, né? Que você tem uma longa estrada aí pela frente, tenho certeza que vai ser muito, muito legal. Alguém tem alguma coisa a comentar para o nosso querido Eduardo? eu tô com vergonha agora. Nossos colegas são todos tímidos, percebe, né? Só 4 metidos que estão mostrando o carão aqui, né?
Pois tá bom, gente. A gente vai encerrar a nossa sessão de seminários hoje. Agradecer a nossa audiência no YouTube. Se você ficou até o final, é porque você se interessou por esse seminário. Se você tiver dúvidas, questionamentos, você pode deixar aí nos comentários embaixo que um de nós depois vai responder. E se inscreve no canal, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos. Se você gostou da apresentação do Eduardo, deixa seu like também. E o Felipe está dizendo aí para você apertar no botãozinho das notificações para você receber Exatamente, novos aperte o vídeos. sininho. A gente se diverte, né? Pois tá ótimo, gente. Um abraço e até breve. Até nosso próximo seminário.